Oi, pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso testemunho. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volte lá, assista, vamos deixar o card aqui em cima. E também você vai dar boas risadas, vai se emocionar com a nossa história e vai ver o grande milagre que Deus tem operado em nossas vidas. Então, assiste lá e volta. E se você assistiu, continua e vem com a gente. Olá pessoal, nós somos do canal Recomeçar a Desistir. Eu sou Alex. Eu sou a Rubia Mara. Estamos aqui para dar continuidade no nosso testemunho, onde terminamos na lua de mel. Foi algo fantástico, coisas maravilhosas aconteceram lá. Você que já casou, você me entende. Você que ainda vai casar, você vai viver isso no seu casamento. Então, nós retornamos, nós moramos 4 anos na casa do meu pai. Nós tínhamos 2 cômodos, onde num dos cômodos nós montamos o nosso quarto e no outro nós deixamos para armazenar as coisas da nossa casa. E finalmente conseguimos comprar a nossa primeira casa. E aí nós ficamos lá durante um tempo e começamos a planejar o nosso bebê. Sendo que lá era um espaço pequeno, não tinha muito, e durante todo o processo de planejamento do teu bebê, de engravidarmos, nós já estávamos procurando outra casa. E, enfim, gente, imagina a loucura, eu grávida e a gente para querer vender a casa e comprar outra. Para vocês terem ideia, nós assinamos o contrato da venda da casa um dia antes do nosso filho nascer. Deus cuidou de tudo. E nós encontramos uma outra casa, que é a casa que a gente mora, e tem quintal, é num condomínio, ele pode brincar à vontade, andar de bicicleta, jogar bola, que era o que a gente planejou realmente para ele ter uma infância saudável, uma infância que realmente pudesse gastar energia. Saudável e segura. Então, tudo planejado, tudo certinho, Deus nos presenteou no dia 17 de setembro de 2009 com o nosso primeiro filho. E foi uma bênção, chegou para trazer muita alegria, muita preocupação, dá trabalho, gente, mas é assim, é satisfatório, é satisfação você poder cuidar de uma família. E estávamos indo bem, né? Achávamos que estávamos indo bem. Durante todo esse tempo, nós amamos fazer a obra, até hoje nós gostamos, nós nos dedicamos para a obra, mas nós nos dedicamos muito aos outros e esquecemos de cuidar de nós, da nossa família, do nosso casamento, do nosso relacionamento. Achávamos que estava tudo bem, que casamento era um mar de rosas. E não é um mar de rosas, ele precisa ser construído. E hoje nós entendemos que para termos um casamento saudável, precisamos investir tempo um ao outro, ter tempo de qualidade, investir em cursos, em aprendizados, em crescimento para o casal. Precisamos investir em viagens. Nós precisamos realmente cuidar de nós. Sabemos por que estamos falando isso. Hoje, nós somos peritos nesse assunto. Nós sofremos muito, passamos por muita coisa. E essa foi a nossa decisão de por que a gente está aqui nesse canal. Porque realmente nós queremos ajudar famílias que talvez estejam passando por algo parecido ou algo até pior, mas que estamos trazendo o quê? A fé, que pode mudar e transformar a sua vida. E nós, ao longo dessa caminhada toda, em 2014 nós tivemos um ápice de uma crise muito grande e o meu esposo estava totalmente focado em mudar a nossa vida financeira e resolveu empreender. E ele trabalhava tanto, porque ele trabalhava na empresa dele, contratado, e chegava em casa, continuava trabalhando na empresa que ele estava montando. Então eram 14, 16 horas por dia trabalhando e eu me sentia muito sozinha. E esse não é um momento legal para uma mulher estar sozinha ou vice-versa para um homem estar sozinho. Por quê? Porque eu comecei a dar atenção às vozes externas. E cuidado, não dê atenção a vozes externas, principalmente aquelas vozes que podem soar algo na tua mente, descer para o teu coração
e começar a mudar aquilo que você acredita que é verdade. E o casamento, para ser saudável, nós temos que ter a liberdade de um falar para o outro aquilo que está sentindo naquele momento. Precisa da comunicação eficaz. A nossa comunicação era muito ruim. Eu não expunha o que eu sentia. E eu trabalhava demais. Eu queria dar algo melhor para a minha família, então eu decidi empreender. Só que eu decidi empreender e eu gastei muito tempo com isso, que eu já não estava dando ouvidos para ela. Eu não estava tendo tempo de qualidade com ela. E isso me fez a focar nas redes sociais e eu caí numa ilusão. Um homem muito próximo de mim, estudava comigo, ele invadiu o meu WhatsApp com um outro perfil de homem, se fazendo de uma outra pessoa, e montou um homem perfeito que toda mulher deseja ter. E ali ele começou a me conquistar. E eu, carente em casa, o que eu fiz? Dei atenção a essa voz. E eu fui me envolvendo com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E não sabia nem se era real. Porque até então, para mim, era real, eu não conhecia. A pessoa nunca mostrou o rosto, a pessoa nunca me encontrou. E eu não sabia que era uma farsa. Eu não sabia que essa pessoa estava semanalmente comigo, sentada ao meu lado, numa sala de aula. Escutando tudo que ela conversava e usando daquela situação para manipular ainda mais a mente dela. E eu fui totalmente manipulada. Porque infelizmente, eu acabei deixando de lado o que meu esposo falava, a palavra de Deus. E nós fomos procurar ajuda e o pastor da época sempre falou: Rúbia, isso é uma utopia. Isso não existe o que você está me contando. E eu falava: sim, pastor, é verdade, eu sinto. Muito bobinha que eu era. E o pastor teve o discernimento de Deus. Até que um grande dia, o meu esposo ficou totalmente voltado para resolver essa situação e começou a orar, buscar a Deus, começou a buscar estratégias. Um belo dia eu fui olhar, a gente tinha essa liberdade, o celular dela, e vi uma conversa meio estranha. Aí o que eu fiz? Eu salvei o número e no meu celular, e no celular dela eu me passei como ela. Daí eu descobri, toda a história. E foi ruim, né? Porque aí ele tinha descoberto. E aí eu comecei a querer ir embora, pedir o divórcio. Gente, olha a loucura. Para viver com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu nem sabia se era real. E a gente está se expondo aqui, a gente está sendo muito vulnerável na nossa história. Para encorajar você que está dando ouvido a vozes estranhas, cuidado. Não dê ouvido às vozes estranhas. O seu casamento vale muito mais do que isso. Não é uma crise, não são os problemas que vocês estão vivendo atualmente que vão fazer a diferença, que vão projetar o seu casamento. Isso é momentâneo. Isso não define como será o seu casamento. Você está vivendo hoje esse problema, mas eu creio que amanhã vocês viverão os melhores dias das suas vidas. Como nós estamos vivendo. Verdade. E aí meu esposo, naquela situação toda, orando, buscando a Deus, Deus deu uma direção para ele e ele descobriu quem era a pessoa que estava me manipulando. Aí um belo dia nós estávamos indo ao trabalho, eu cheguei para ele e falei: você já perguntou a essa pessoa que está conversando com você se ele faz com a esposa dele o que está falando que vai fazer com você? E naquele momento, da revelação, quando meu esposo me falou o nome, eu senti, literalmente, as vendas caíram. E eu vi como eu estava cega. Eu vi como eu me entreguei a uma ilusão, como eu me entreguei de uma forma completamente negativa para viver o mal. Não para viver o bem, não para viver o fruto dessa terra, não para viver o que Deus preparou para nós. Então nós entendemos que a vulnerabilidade no casamento pode abrir várias portas. Então, gente, nesse momento eu reconheci o meu erro, eu pedi perdão para o meu esposo e estava decidida a fazer tudo diferente.
Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho porque isso aconteceu, porque que eu descobri que eu passei por isso. Mas completando aqui, ele me aceitou, ele me perdoou, o coração que ele tem, coração que eu não conheço outro homem com o coração igual do meu marido. E nós completamos em 2015 nossa bodas de cristal, 15 anos de casamento, e celebramos numa festa linda, convidamos nossos amigos e parentes, e mais uma vez eu fui vulnerável ali, e eu pedi perdão publicamente, porque era o que eu senti no meu coração de fazer. E como toda mudança necessita de um processo, e como não houve esse processo, as coisas ao longo dos anos foram voltando Regredindo. a ser como era antes. Mas a gente não sabia, e aí a gente planejou uma mega viagem para comemorar. E a viagem que eu sonhei 22 anos para fazer, e nós realizamos, eu fiquei muito feliz e continuamos a viver, mas a mudança, não a transformação. No próximo vídeo, então, nós vamos fechar a nossa história. E para quem não sabe, né, nós estamos completando nesse mês 20 anos de casado, bodas de porcelana, e decidimos comemorar junto com vocês. Se você está passando, aprenda com os nossos erros. E se você sabe que se tem alguém passando por um problema, uma dificuldade no casamento, compartilhe o nosso vídeo com ele. Pode ajudar essa pessoa também a superar o problema. E falamos, o teu casamento é um projeto de Deus. Não desista desse projeto de Deus. Então, gente, essa é a nossa história até aqui, mas não acabou. Tem mais. No próximo vídeo nós vamos finalizar, como eu falei. Pega esse vídeo, compartilha com famílias que você sabe que precisam ouvir, que estejam de repente passando por alguma situação semelhante, para ela saber que realmente existe cura, para ela saber realmente que existe um Deus de milagres, um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pensamos ou sonhamos. E assim como nós optamos em recomeçar transformado, eu creio que muitas pessoas também podem dar esse passo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Nós vamos ficando por aqui e te esperamos no próximo vídeo no nosso canal Recomeçar ou Desistir. Tchau, tchau.